Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para apresentar a segunda videoaula da Oficina Básica Virtual de Produção Cultural, contemplada pelo FAC Digital RS, edital de fomento à cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a FEVALE. O projeto prevê a gravação e disponibilização de 3 videoaulas, breves videoaulas, relacionadas à produção cultural. Então, a primeira, que era sobre os editais de leis de incentivo à cultura, a segunda, que é o passo a passo para a elaboração dos projetos propriamente ditos, e a terceira, que diz respeito à produção executiva, divulgação e a prestação de contas dos projetos. Na aula passada, a gente viu sobre as leis de incentivo municipal, estadual e federal, falou um pouquinho sobre elas, algumas especificidades, para que a gente possa entender qual o melhor mecanismo para o meu projeto. E agora, então, a gente vem conversar um pouquinho sobre o passo a passo para a elaboração, né, para o protocolo dos nossos projetos culturais. Claro, conforme a lei de incentivo, muda um pouco, tá? Mas tem um esqueleto que é comum a todas elas. Então, a gente vai falar de uma maneira mais geral, em função do tempo, mas também eu vou trazer algumas especificidades de cada uma delas, sempre para que a gente possa ter um pouquinho mais claro como funciona essa elaboração de projetos culturais. Bom, primeiramente, a gente tem que ter sempre muito claro o que a gente quer com o nosso projeto, né? Ter uma proposta muito clara e que ela seja execuível, né? Ainda que ela seja ainda uma proposta ou um trabalho em processo, né? Muitas vezes a gente tem projetos de pesquisa, né? E que também podem ser contemplados por esses mecanismos. Mas eu tenho que ter essa proposta de maneira muito clara, porque eu tenho que colocar ela de uma maneira escrita, sabendo que quem ler vai ter que entender para conseguir avaliar o meu projeto e para que ele seja aprovado, né? Então, partindo disso, né, a partir do momento que eu tenho essa ideia já mais consistente, digamos assim, e por isso eu sempre falo também que é super importante a gente ter parcerias, a gente ter gente que pense junto conosco, né, que às vezes as ideias se amadurecem mais fácil quando feita por várias cabeças em conjunto, né? Mas isso é só uma opinião, né? Então a gente vai começar. Esse nosso passo a passo, ele vai começar então pelo título do projeto, que pode ser a última coisa que você vai fazer também, tá? Como se fosse botar um título para sua redação. Mas enfim, esse título ou o nome do projeto, ele pode ser tanto de uma maneira muito clara, curta e grossa, né? Mas também pode ser um nome mais poético, tá? Vai depender do seu perfil ou do seu projeto. Porém, em alguns casos, tá? Não é possível depois você divulgar o seu projeto com outro nome, tá? Tem alguns mecanismos que aceitam isso, mas, como no caso da Lei de Incentivo Estadual aqui do Rio Grande do Sul, ou Lei de Incentivo Federal, o nome que você usa no seu projeto é o nome depois que você vai usar para a divulgação dele, tá? E se quiser mudar, tem que fazer mediante uma boa justificativa. Já aqui na lei municipal, aqui de Caxias, existe essa flexibilização, digamos assim, que o nome do projeto possa ser um e depois o objeto ou produto possa ter outro nome, tá? Mas então é sempre bom você saber que o nome que você está usando ali já seja o mais próximo possível do seu resultado final, tá? E como eu falei, então ele pode ser, vamos supor, a publicação do livro tal, mas também pode ser autopoiese, enfim, ou você pode dar uma poetizada já ali. Ele pode ter um tom mais
sensível ali no seu título. Basta saber como você prefere, certo? Ou escrever de uma forma diferente, não tem problema. Bom, em relação à documentação, você tem que estar atento de tudo que você vai ter que anexar, né? Então, se você é proponente pessoa física, é um rol de documentos, e se você é pessoa jurídica, são outros. Então, você tem que estar atento para que você tenha todos esses documentos em mãos. Por quê? Às vezes a pessoa chega lá na frente quando já está na hora de protocolar-nos finalmente, e daí falta uma certidão ou não tem algum documento disponível. Então, é sempre bom você ler atentamente para saber se aquele proponente é compatível e é possível para aquele projeto, né? Vamos passar então a partir daí para o enquadramento. Você vai escolher o segmento cultural do seu projeto, né? E dentro dele, isso muda de edital para edital, tá? Mas e dentro do segmento, você vai escolher a estética ou o formato, o objeto desse seu projeto. Então, se ele é dança, se ele é música, teatro, escolher o segmento, depois você vai enquadrar se ele é documentário, se ele é videodança, se ele é oficinas e palestras de formação, né? Se ele é montagem, e assim por diante, certo? Feito o enquadramento, a gente vai passar a falar em relação à descrição desse projeto, que às vezes é chamado de apresentação, às vezes de próprio objeto, certo? Que é onde, de uma forma muito clara e sucinta, você vai dizer o que você quer, o que é este projeto. Então, o que é, onde ele vai se realizar, quando, como, porquê, de uma forma organizada, você vai dar um corpo a este objeto cultural. Você vai dizer ali o que você pretende. Então, o meu projeto é isto. Nesse campo da descrição, da apresentação, você tem que fazer com que o leitor já imediatamente entenda o que você quer com esse projeto. Certo? Tem gente que enrola ou que fica colocando citações, não é necessário, tá? Inclusive, eu até digo que citações, referências, são necessárias lá na defesa do seu projeto, lá na justificativa, e ser algo muito específico. Porque eu não preciso ficar dizendo ali qual é o valor da cultura, qual a importância da arte na vida das pessoas, porque a gente parte do princípio que a comissão que está ali está apta para isso. E está. A gente tem que ter essa certeza, essa convicção. Então eu não preciso, entre aspas, dizer o óbvio. Eu vou falar o que diz respeito ao meu projeto. Se o objeto dele tem especificidades muito fortes de alguma teoria, ou de alguma prática, ou de alguma estética, sim, eu posso colocar referências, enfim, e fazer citações, mas daí lá na justificativa, certo? Bom, depois de eu apresentar o que eu quero, eu vou traçar os meus objetivos. Como que eles vão ser divididos? Eles vão ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é o objetivo macro desse projeto. Então, se ele é uma publicação de livro, se ele é uma montagem coreográfica, se ele é um festival de música, se ele, enfim, é uma gama, né? Uma infinidade de pretensões. Aqui no objetivo geral, então, de uma forma muito clara, eu vou dizer o que eu quero realizar com ele, o que eu quero com esse projeto, qual o objetivo principal, certo? Sem mais detalhamentos. E a gente parte então para os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles não têm um limite de objetivos, porém muda de lei para lei, tá? Muda de mecanismo para mecanismo. A gente vai detalhar em objetivos específicos o que eu vou atingir, o que eu pretendo conquistar, o que eu pretendo alcançar com aquele meu objetivo principal. Então,
Esses objetivos específicos, eles podem tanto ser objetivos específicos bem definidos, mas podem ser também mais subjetivos. Algumas leis, elas já imediatamente já dizem: traga aqui objetivos específicos que sejam comprováveis. Então, esses muito subjetivos você não traz, porque depois você vai ter complicação para comprová-los na prestação de contas, tá? Como é o caso da lei estadual e federal de incentivo à cultura. Você vai trazer o que você vai conseguir comprovar. Já na lei municipal aqui de Caxias, são bem-vindos conceitos e objetivos específicos que sejam mais subjetivos e não sejam palpáveis, certo? Porque você vai incentivar leitores, ou você vai formar para plateia, ou muitas vezes tem alguns objetivos que você não consegue exatamente comprovar com algum documento. Mas você está trazendo, né, o acesso, a democratização, a descentralização, a fruição desses bens culturais. Então, só atentar para isso. E se não, coloque apenas aqueles objetivos específicos. Eu vou colocar 1000 exemplares do livro tal, uma mesa de bate-papo, uma mesa redonda, uma roda de conversas com os autores e convidados. Um lançamento do livro a ser realizado no espaço tal. Percebe que são objetivos específicos bem diretos, né? Bem definidos e facilmente comprovados, certo? E aqueles, então, mais subjetivos, você pensa se cabe naquele edital que você está se candidatando ou não, porque são muito importantes, tanto quanto os outros. Bom, depois dos objetivos, a gente vai partir para a justificativa. A justificativa, eu costumo dizer que é o coração do projeto, porque ele é a defesa da sua ação artística, né? A defesa em dois sentidos. Por que o teu projeto é relevante na sua cidade, no seu estado ou no país, e o porquê do financiamento público, certo? Então, a gente pode abordar esses dois elementos. Eu trazer essa relevância mesmo do seu produto artístico, mas também qual é a relação, qual é o porquê da necessidade da busca deste edital, deste financiamento, por que ele se enquadra ali, né? O porquê da busca por esse incentivo. Bom, na justificativa, no caso da nossa lei de incentivo estadual do Procultura aqui do Rio Grande do Sul, eles dividem em 3 campos, tá? Que fazem relação com as dimensões da cultura. Então, vai ter um campo da justificativa relacionada à dimensão simbólica, outro relacionado à dimensão econômica e a outra justificativa relacionada à dimensão cidadã. Esses 3 itens, eu sempre digo, costumem usar esses 3 itens nos outros mecanismos também, em forma de texto, trazendo eles dentro, porque ele dá peso, ele dá consistência, ele dá justamente essa defesa que você precisa ter do seu produto. E no estado, então, você vai colocar isso em campos separados. Então, na dimensão simbólica, você vai tratar mais sobre a questão estética, sobre os valores, sobre o produto em si como bem cultural para a sociedade. Na dimensão econômica, você vai dizer o que ele representa em termos de movimentar a economia, de gerar emprego e renda, do que ele está envolvendo, no que ele implica, se ele impacta no turismo local, qual é o impacto cultural dele, que depois a gente sabe que tem um retorno muito grande para a cidade por conta daquilo tudo. Então, você vai ali dar essa dimensão.
E no terceiro item, que seria a dimensão cidadã, então, você vai focar mais nas questões de oportunidades, de acesso, qual a acessibilidade de conteúdo do seu produto, acessibilidade física também, a questão da gratuidade, dos, sei lá, dos produtos, ingressos, enfim, dos objetos a preços populares, que é para ampliar, que é para democratizar. Então, tudo que você vai ter nesse sentido, você vai colocar nesse terceiro item. Lembro, é muito importante isso em qualquer outro projeto. Hoje em dia é exigência, mas não deveria ser um hábito que a gente tem de buscar sempre ampliar o acesso. Falando em acesso, no caso específico da lei federal, tem um campo específico, que é o campo destinado à acessibilidade. E eles pedem justamente dividido em 2 itens: acessibilidade física e acessibilidade de conteúdo. Então, você vai colocar tudo que é possível de acessibilidade para aquele local, né, para dar o acesso em relação ao local, e também acessibilidade de conteúdo do próprio produto, né? O que você vai disponibilizar para que ele se torne acessível a todos, né, sem restrição. E, claro, alguns produtos trazem algumas dificuldades em termos de pelo que ele é, mas a gente tem que buscar sempre ampliar esse rol de ações, enfim, que tenham um foco na própria acessibilidade ou na democratização daquele meu produto cultural, certo? Depois a gente vai partir para as metas, tá? Nas metas eu vou relacionar item a item os meus objetivos bem específicos e quantificando-os. Por quê? Eu vou dizer então que se eu vou realizar um produto, eu vou dizer qual vai ser aquele produto, qual a sua unidade de medida e quantos deles eu vou realizar. Então você vai pensar em todos os produtos que serão resultantes desse projeto, independente se sejam 1 ou 10, e vai colocar um a um com a quantificação de cada um deles, que serão realmente as metas a serem atingidas, que é isto que você vai ter que prestar contas depois da parte física, né? Não fiscal, não financeira, que daí isso diz respeito às notas, RPAs, enfim, que vão dizer que você vai ter que entregar ao final, certo? Então, o que eu colocar de meta, você sabe que é o que tem que entregar depois na prestação física, certo? É o que eu tenho que comprovar depois na prestação física. Bom, depois das metas, a gente vai falar em relação à metodologia e cronograma, tá? Eles mudam um pouco de edital para edital a forma de como eles pedem, mas é necessário apresentar, certo? Então, muitas vezes você pode colocar o projeto, pode protocolar o projeto sem que ele tenha data fixa. Mas se ele vai levar 10 meses para sua realização, você vai colocar mês a mês como vai ser feito esse cronograma. No mês 1, eu vou fazer isso e isso. No mês 2, eu vou fazer isso e isso e aquilo. No mês 3, aquilo e aquele outro. E assim por diante, independente de dizer se é janeiro, fevereiro, março e de que ano, certo? E a metodologia vai ter a ver com essa organização de cronograma, fornecendo o passo a passo. Como é que eu vou trabalhar? Como eu vou realizar neste período de tempo as ações para chegar ao meu produto ou aos meus produtos finais. Então, eu sempre costumo dizer também que o cronograma e a metodologia estão intimamente ligados. Na hora de escrever,
você tem que fazê-los de uma maneira que eles fiquem relacionados, certo? Porque senão vai dar divergência, o avaliador vai dizer, não entendi nada, não sei como é que ele vai fazer com isso que ele apresentou. Então ele precisa entender com a quantidade de meses como que vai se dar esse trabalho, certo? Bom, depois, então, do cronograma e da metodologia, a gente passa a falar sobre as contrapartidas, tá? Tem gente que não gosta muito desse nome, né, de contrapartidas ou retorno de interesse público, mas é necessário. E eu digo isso porque, na verdade, tem muitos projetos que o próprio produto ou o próprio processo, ele já é uma contrapartida, ele já traz o retorno de interesse público. Porém, tem projetos que às vezes têm ingressos um pouco mais elevados ou tem algumas situações que ele precisa trazer algumas contrapartidas para demonstrar o porquê que tem que ter o financiamento, mesmo sendo um produto, digamos, pago ou não tão acessível. Então, ele precisa ter essas diretrizes e essas contrapartidas para demonstrar como ele vai ser acessível a todos, ou uma grande maioria, vamos supor. Então, claro, se eu faço um projeto totalmente gratuito, de formação ou de produção, enfim, aquele produto, ele já é acessível, ele já é uma contrapartida por si só. Mas sempre tendo ações de formação ou de conversas, de bate-papo, de aproximação, são sempre mais interessantes para fazer com que ele chegue facilmente nas pessoas. Sobre as contrapartidas, a gente sempre tem que dizer que é uma das coisas mais importantes, é que elas sejam execuíveis, né? Porque não poucas vezes a gente vê em projetos diversas contrapartidas que depois precisam de din-din, que precisam, que despendem necessidades que às vezes não foram previstas no projeto. Então, lembre-se de que tudo que tu propor, tu tem que saber de onde tu vai tirar ou como tu vai pagar. Porque não adianta propor atividades que depois você não tenha como executar, porque daí a sua contrapartida, o seu projeto, ele não vai ser cumprido. E muitas vezes é motivo de devolução da verba pública, né? Obviamente, como a má utilização do dinheiro. Então, pense sempre em que os seus custos já estejam previstos no projeto ou que você tenha uma outra fonte, enfim, qualquer, de fazer com que essas contrapartidas sejam executadas, certo? E elas são diversas, né? Diversas e infinitas. Você pode propor bate-papo, mesas, conversas, doação de tantos exemplares, ingressos gratuitos ou acesso liberado. Então, isso também é muito livre, né? Claro, em algumas leis de incentivo e alguns mecanismos, eles já trazem, tá? Enumerados o rol de contrapartidas necessárias conforme cada caso. Então, atente a isso. Se você está se enquadrando num edital que já traga, você coloque exatamente o que o edital pede, porque senão você não vai estar se encaixando nele, certo? Bom, indo adiante, a gente chega na planilha de custos, né? Isso muda muito de projeto para projeto, de lei para lei, mas basicamente, e o que eu sempre digo assim, principalmente para editais que tem um limite de valores, antes de qualquer coisa, já elencar as necessidades e as despesas necessárias para a realização daquele objeto artístico. Por quê? Muitas vezes você chega num montante que não cabe naquele edital, então você nem se candidata, porque você não pode se candidatar com meio projeto, porque você sabe que o seu produto não vai conseguir ser executado. E
consequentemente, você não vai cumprir não vai cumprir com o proposto. Então, é preciso que você elenque todas as necessidades e quem serão os seus fornecedores. Há casos de que você precisa apresentar 3 orçamentos de todos os itens, porque sempre temos que pensar no princípio da economicidade. Há casos que não precisa apresentar, mas mesmo assim é bom que você tenha isso em mente e saiba que você não pode desperdiçar o dinheiro público-privado, certo? Para isso, então, você tem que saber se tem que apresentar os 3 orçamentos ou não, e você vai colocar na sua planilha de custos. Tem que saber se você vai pagar pessoa jurídica ou pessoa física, porque sobre as pessoas físicas incidirão tributos que você vai relacionar também na sua planilha de custos. Então faz toda a diferença se vai ser PJ ou PF, né, que a gente chama, pessoa jurídica ou física. Dito isto, também cabem verbas administrativas, mas nas leis tem limitações para isso, então é importante não passar dos limites previstos em leis, que muda na municipal, estadual e federal. Então, para você estar atento a isso. E também não esquecer de prever tarifas bancárias, os tributos que falamos a recém, contador, que eu diria que a pessoa é uma das peças fundamentais do projeto, porque sem ele você não consegue fazer uma prestação de contas redonda e compatível exatamente com aquele seu projeto. E sempre lembrando que o que você prevê, você tem que executar. Então, se eu durante o projeto ou durante o processo eu percebi que eu não vou mais ter necessidade de uma rubrica e vou precisar de outra, existe a possibilidade de pedir alteração, mas isso deve ser feito de uma forma formal e antes de executá-la, sob pena de ter que devolver essa verba prevista para este fim, certo? Então, assim, eu elenquei lá todas as pessoas com as quais eu quero trabalhar, todas as empresas, todos os serviços. Eu vou montar essa minha planilha, vou somá-la com essas tarifas, esses tributos também necessários, e ali sim eu vou ter o valor que eu vou precisar, ou captar nas empresas, ou propor ali para vir como verba direta, certo? Gente, importantíssimo, então, sempre ter cuidado com isso, lembrar que é de suma importância que a gente cuide do nosso dinheiro, que a gente cuide do dinheiro que vem por essas leis de incentivo à cultura, que são tão valiosas para o nosso setor e que sejam bem aplicadas. Então, atente sempre também para todas as limitações, né? O que pode, o que não pode, principalmente relacionado à aquisição de bens, tá? Alguns materiais que não são possíveis ou de algumas leis que não seja possível a reforma, alguns tipos de serviço. Então, é de suma importância que você esteja atento para aquilo que você está se candidatando, certo? Alguns mecanismos, eles trazem esse planejamento dividido por pré-produção, produção e pós-produção, tá? Mas alguns mecanismos não. Então, você veja direitinho qual rubrica se enquadra em cada item. O que faz parte do antes, o que faz parte da produção propriamente dita e o que faz parte depois da elaboração de relatórios, comprovantes físicos e financeiros, então a parte de prestação de contas, a parte de contrapartidas, o que vai lá para a pós-produção, certo? Outros também trazem assim, como custos administrativos, custos de divulgação, custos de produção e taxas e tarifas, também em separado. E então, você tem que atentar para saber o que colocar em cada campo, tá? Quando vier separado em campos,
você também adequa ele a cada necessidade. Lembrando que normalmente tem limite de verba para captação de recursos, limite de verba para verbas administrativas e limite de verbas, então, para parte de divulgação, tá? Para que você não exceda esses percentuais, porque também são motivos do projeto ser inabilitado, enfim, ou no mínimo entrar em diligência, certo? A captação de recursos normalmente é permitida, tá? O contador indispensável e que nem o caso da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que também tá exigindo a verba prevista para serviços advocatícios, tá? Para justamente se tiver algum motivo da necessidade dele, mas principalmente pelo resguardo dessa produção cultural, para a elaboração de contratos, para a questão dos direitos autorais, para formalização de documentos. Então é sempre importante ter a presença deste profissional. Já outras leis têm o conhecimento de que estão aceitando em algumas, em outras ainda não, certo? Mas tenha sempre, então, essa orientação legal, né? Para os casos das quais você não entenda bem ou não se sinta à vontade de fazer sem esse acompanhamento. Bom, essa então foi a nossa segunda videoaula da oficina básica virtual de produção cultural, contemplada pelo FAC Digital, que é um edital de fomento do governo do estado do Rio Grande do Sul em parceria com a Fevale. Aqui a gente falou então do passo a passo, do que eu devo considerar em cada projeto, de uma maneira muito breve, né, sucinta, enfim, num mundo de possibilidades, mas que ajudam a gente já a perceber e ter uma noção de como eu posso dar esse pontapé inicial do meu projeto, da minha ação cultural, da minha ideia e começar a colocá-la em prática, certo? A próxima aula, então, a próxima videoaula será sobre a produção executiva, as formas de divulgação, enfim, e também umas dicas importantes sobre a prestação de contas, tá? Tanto a física quanto a financeira, né? Sem a gente entrar muito em detalhes, porque isso também faz muito parte do papel do contador do seu projeto, mas tem muitas curiosidades que é bom a gente saber desde a hora que a gente está escrevendo o projeto, certo? Inscreva-se no meu canal, dê um likezinho ali, compartilhe, deixe algum comentário. Espero que essas aulas estejam sendo úteis para o nosso fazer. Que assim a gente também consegue trocar e poder se ajudar para que as nossas produções culturais na nossa cidade, no nosso estado e aqui no nosso país, porque a gente precisa delas e a gente sabe o benefício que elas trazem para toda a sociedade. Certo? Até a nossa próxima aula, então. Um beijo. Tchau!